Então, vamos lá. Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos à quinta semana acadêmica do IFRJ Campus Resende. Meu nome é Paula, sou professora do campus, e antes de iniciarmos, nós vamos reforçar alguns avisos, tá? As apresentações, essa apresentação aqui, por exemplo, né, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube do Campus Resende. Os certificados serão enviados em até 60 dias após o término do evento. Vocês que já participaram de outras atividades aqui da Semana Acadêmica devem saber que uma das recomendações era que nós mantivéssemos a câmera fechada e os microfones fechados. Só que, nesse caso específico aqui, né, nós não vamos fazer num formato de palestra, e sim num formato de bate-papo. Então, se vocês quiserem deixar as câmeras abertas, fiquem à vontade, tá bom? E se por acaso tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, mesmo durante a fala de cada um, né, se tiverem alguma coisa para intervir, podem também abrir o microfone para falar, tá? Porque, como eu falei, é no formato de bate-papo e não algo totalmente expositivo, né, como palestra costuma ser. Então, vocês fiquem à vontade também para, durante essa conversa aqui, para entenderem isso como uma conversa. E intervindo quando vocês acharem conveniente ou quando tiverem algo a acrescentar, enfim. O título desse bate-papo é Povos Originários da Vila da Fumaça, História, Narrativas, Ausências e Emergências. E esse bate-papo foi pensado por Francisco Donizete, que é pesquisador da genealogia e da história oral da Vila da Fumaça, além de ser nascido e criado na Vila da Fumaça, e também pelo Marcelo Santana Lemos, que é formado em Geografia e tem mestrado em História, os dois pela UERJ, é autor de livros como O Índio, que virou pó de café, e Vocabulário da Língua Puri, entre outros. E é pesquisador da história indígena fluminense. Bom, desde já nós agradecemos a presença de todos vocês e eu quero agradecer especialmente ao Francisco e ao Marcelo por terem dedicado parte do seu tempo no preparo dessa conversa, por terem se disponibilizado a estar aqui conosco nesse momento, compartilhando seus conhecimentos sobre esse tema que tanto nos interessa e nos importa, tá bom? Nós vamos começar pelo Francisco, e aí o Francisco vai ter uma meia hora, né, no máximo meia hora para falar, e como eu falei para vocês, vocês podem intervir, e depois a gente passa para o Marcelo, tá bom? A mesma dinâmica, ok? Fiquem à vontade para abrir o microfone durante a apresentação de cada um, aliás, na conversa, tá bom? Vamos lá, Francisco, passo a palavra para você. Boa tarde, meu povo. Já estou chamando vocês de meu povo, né? É uma alegria muito grande para mim de participar desse momento da Semana Acadêmica. Estou feliz mesmo. Preparei com carinho, porque eu me senti lisonjeado, né? Já de antemão, já vou agradecendo. E boa tarde para todos os professores, para os alunos, para o meu amigo Marcelo aí. É uma alegria muito grande, porque a gente está tão acostumado em Fumaça a ser relegado ao esquecimento, que quando alguém olha por nós, vê que está sendo feito um trabalho, né, de resgate cultural, de resgate histórico, e abre um espaço para a gente fica emocionado. Eu fico particularmente muito emocionado. Como você apresentou, Paula, muito bem, eu sou nascido e criado em Fumaça. Mas o incrível da coisa é que, embora eu seja nascido e criado em Fumaça, e Fumaça, historicamente, começou com o aldeamento indígena, São Luís Beltrão, os índios viviam soltos, né, livres, vamos dizer livres, na região aqui da Mantiqueira, do Médio Paraíba, e como eram livres, não tinha essa coisa como que eu vou falar?
fronteiras, né? Tudo era deles, eles participavam de tudo, eles caçavam, eles pescavam, eles coletavam, eram coletores, vários deles, né? Então, não tinha problema para eles, era a área de vivência deles. Só que o elemento colonizador foi chegando, né? Basicamente de Minas Gerais, foram se apropriando dessas terras, expulsando os índios, tomando a área, o território que eles habitavam, e dessa maneira, obviamente, gerou muitos conflitos. Gerou conflitos na região de Resende, em toda a região do Médio Paraíba houve conflitos com colonizadores. E chegou um momento que morria tanto índios, como morriam também os brancos, aí o elemento colonizador. Houve uma caçada, o termo não é esse, caçada, mas um aprisionamento desses índios, né? E eles foram levados para a fumaça, eles foram aldeados para a fumaça, porque como eles viviam em constante guerra com os colonizadores para defender seu território, e não tinha a força que o colonizador tinha arma, o colonizador tinha uma organização melhor, eles não estavam preparados para guerrear, não estavam preparados belicamente, né, para estar defendendo território, eles obviamente levaram a pior, e muitos morreram, muitos índios morreram, assim como também houve morte de colonizadores, por conflito aí das terras, do território, e esses índios foram aldeados em fumaça. E o índio aldeado, ele não é livre, né? É um índio que ele é o tempo todo vigiado, né? Esse aldeamento tinha um padre, que era o cura, né? E esse padre, durante o tempo que ele pôde proteger esses índios, ele foi protegendo, né? Do jeito deles lá, ele era um cargo, esse padre chamava cura, né? Então, Fumaça foi um curato, bem no começo. Foi aldeamento, depois curato. Esses índios viveram um certo tempo lá, tranquilos, mas não demorou muito tempo, para que essas terras que eram já deles, foi feito um documento, uma cédula, né? Na época era chamado cédula, de posse dessas terras para os índios. Mas esses colonizadores não ficaram satisfeitos só com o que tinham, eles foram também tomando essas terras dos índios. Então foram cada vez mais colocando suas divisas, suas fazendas perto da terra dos índios, né, da terra demarcada, que havia na cédula uma demarcação dessas terras. De maneira que chegou um momento que acabou o aldeamento, né? E houve aí a falta do Estado, né, de um policiamento, de uma fiscalização para que isso não acontecesse. O primeiro padre que ficou muito tempo como cura, como aquela pessoa que estava ali assessorando os índios, ajudando, chamava Padre Toledo. E o Padre Toledo, enquanto vivo, ele defendeu os interesses da aldeia, dos índios, mas não durou muito tempo isso. Ele, quando faleceu, já começaram os colonizadores a cada vez mais tomar essas terras, até chegar um momento em que, numa visita, em 1825, isso, de um bispo na região, ele fala que o aldeamento cai a consenso, né? Então, que muda o padroeiro, inclusive. O padroeiro do aldeamento era São Luís Beltrão, que era o nome do aldeamento, e tinha uma capela, inclusive, um orágo, né, com esse nome, e aí esse bispo dá essa notícia, em 1825, que acabou o aldeamento, que o aldeamento já tinha poucos índios, muitos índios tinham ido para o mato, né, porque eles foram acossados, eles foram aviltados na própria terra deles, né, tiveram muito problema com invasões nas suas terras, de maneira que, se o índio permanece na terra, morreriam todos. Muito provavelmente o que aconteceu, entre as mortes, claro, que houveram, sim, muitos abandonaram essas terras, né, para salvar sua pele. E esses índios, eles estavam
Então, de um certo tempo, com proteção, a partir do momento que esse padre morre, outros padres não conseguiram nem ter vamos dizer assim, a tranquilidade de trabalhar com os índios, a confiança, melhor dizendo, a confiança dos índios para desenvolver os trabalhos, que eles estavam ali para doutrinar os índios. Esses padres estavam ali para catequizar, para, entre aspas, civilizar esses índios, né? E morreu esse que os índios tinham muita confiança, e também esse padre gozava da confiança da sociedade colonizadora também. Então, ele tinha bom papo com todo mundo, né? Esse padre morreu, os outros padres não conseguiram fazer o que esse padre fazia, que era um trabalho de união, um trabalho de entrosamento, né? Entre as etnias, entre os povos que ali estavam habitando. E foi ficando difícil para os índios. Cada vez mais as pessoas tomando essas terras deles, matavam, batiam. Tem relatos, a gente, quando fala isso, a gente está falando de uma história escrita também, né? Tem essa questão. Mas antes dessa história ser escrita, antes que esses índios fossem aldeados em Fumaça, eles já eram dessa região. Tanto é que o cacique Mariquita, que é o líder desses índios, que aceitou a pacificação e aceitou ser aldeado, ele foi aldeado no lugar que ele exigiu que fosse o lugar de nascimento dele. Na época eles chamavam de Minhocal, por que razão não sei. Mas ele exigiu que fossem aldeados nesse lugar porque tinha memória já afetiva e cultural e histórica do povo dele nessa região, né? E aí a gente passa-se um tempo, né? A gente tem muita história, os livros não narram mais nada de Fumaça. Os livros que a gente encontra, que foram editados em Resende, inclusive notícias de jornal da época e um pouco posteriores, eles falam que acabou. Mas eles não explicam por que acabou esse aldeamento. Eles não dão conta de dizer a verdade. O que aconteceu? Como que acabou? Os índios morreram todos, né? E eu, como cresci em Fumaça, eu cresci sem saber da história nossa. Na escola que eu estudava, por exemplo, que até hoje existe em Fumaça, eles contam aquela historinha de índio que todo mundo já aprendeu um dia na história. Aquela coisa muito básica, mas não ensinava que própria Fumaça era aldeamento indígena. Veja bem isso. Isso há 50 anos atrás, 45 anos atrás, era terra indígena. Na escola não se ensinava que Fumaça mesmo era um aldeamento indígena. Olha que interessante. Então, eu fui tendo uma formação que, em momento nenhum, eu me considerava índio. Em momento nenhum, eu me considerava descendente. Dentro da minha casa, nunca houve uma conversa dizendo isso. Ah, nós somos descendentes também. Ou sua avó ou bisavó também era. Então, tornou-se com muita dificuldade saber notícias do próprio aldeamento. Eu fui crescendo sabendo, assim, que, por conversas assim muito informais, que Fumaça era um aldeamento indígena. Mas ninguém falava muito sobre isso, as pessoas, era um assunto meio proibido. Não era proibido porque ninguém proibia, mas não era um assunto conversado, não era um assunto comentado, né? E cresci, fiz o meu primeiro grau, segundo grau, entrei no curso de universitário de História, né? Fiz bastante coisa, estudei bastante coisa. E antes disso, mais ou menos em 2000, eu comecei a pesquisar a minha própria família. Eu queria saber das origens da minha família. Então, começava ali já a minha pesquisa muito mais para saber sobre a minha própria origem do que para saber sobre Fumaça ou sobre as pessoas de lá. E eu fui conseguindo muito material, esse material eu comecei a juntar, né? Tem nos slides que eu mandei para cá assim, a foto de uma dona que chama Dona Bela. Depois a gente pode, acho que passar de uma vez só, né? Eu vou falando rapidamente sobre cada um desses slides. Essa Dona Bela era a pessoa, assim, pensa numa pessoa simples, totalmente criada ela mesma, totalmente criada na roça, com aqueles saberes bem rústicos, não sabia ler, não sabia escrever. Essa dona, eu coloquei essa foto dela porque
Marcelo é testemunha disso, é a pessoa que mais nos ajudou na nossa pesquisa. Então, quando eu comecei a fazer minha pesquisa oral, eu já era amigo dela. Eu bem mais novo que ela, mas eu fui criando uma amizade, um carinho tão grande por ela, que ela contava as coisas para mim assim, de uma maneira muito íntima, muito bacana mesmo, me contava detalhes. E ela foi me orientando a procurar as famílias que eram descendentes indígenas. E eu falava para ela, Dona Bela, mas como é que a senhora sabe disso? Ah, eu sei porque me falavam, né? E aí eu comecei a buscar essas famílias. Eu falei, não, existe famílias de índio de fumaça, então. Então existe descendente. Mas por que o termo descendente nunca foi falado de fumaça? Ninguém falava. Olha que eu estou com 56 anos completos, ninguém falava sobre isso, que era descendente de índio de fumaça. Hoje em dia já tem pessoas lá que é um trabalho que eu e o Marcelo temos feito já há algum tempo, então muitas pessoas já se reconhecem, mas não era assim não, tá? Então, quando a dona Bela, por exemplo, me orientava, ela falava assim, olha, o Zé Tomás é descendente índio, mas ela não fala desse jeito. Ela falava, o Zé Tomás é caboclo. Ela, do jeitinho dela, falava que era caboclo. Então, na roça, o termo caboclo, que eles falam muito caboclo sem o L, significa que a pessoa tem ascendência indígena. Quando se fala fulano é caboclo, pode saber, é batata, né? Como dizem. Então, ela foi me dizendo dessa maneira, o seu Zé Tomás é caboclo, a dona Guilhermina, que é a terceira aí, é cabocla das fotos, é cabocla. E tem uma foto que tem um casal que é preto e a dona mais clara. Essa é a dona Guilhermina, número 9 aí. A dona Guilhermina está com mais de 90 anos, ela criou 16 filhos. E ela se reconhece como descendente indígena. As duas avós dela eram indígenas. Então, ela é uma das que se reconhece. Mas ela também nunca foi de falar dessas coisas para os outros. Então, a gente começou a ter um trabalho com essas pessoas de dizer que é bacana. É ótimo a gente saber da onde a gente saiu, né? Tem um casal aí que tem um negro. Põe para mim, por favor, Cássio. Esse casal e esse senhor negro, ele é irmão da minha avó. Olha a cor dele. Bem pretinho, né? Ele falava para os filhos dele que ele era descendente de índio. Uma filha dele até hoje não acha, não acredita que ele é descendente de índio. Por quê? Não, meu pai não era, não. O cabelo do meu pai nem liso não era. A minha avó também não era. Mas a minha avó nunca falou para minha mãe que era descendente de índio também. Então, o que acontece? Eles são frutos de um casamento interracial. A minha avó casou com um preto. A minha bisavó, aliás. E os filhos dela, alguns saíram mais claros, alguns saíram mais pretinhos. Olha o meu tio aí, meu tio Vicente, bem pretinho. A minha avó, não. Minha avó já era mais clara que ele, mas eu não conheci minha avó. Então, assim, tem essa questão do reconhecimento pelo fenótipo, né? Você é pretinho, não é descendente de índio. Se é branco, não é descendente de índio. Eu, por exemplo, tenho cabelo claro, meu cabelo não é pintado, meu cabelo é natural. Meus irmãos, metade dos meus irmãos, que somos 10, têm cabelo claro, ou nasceram com cabelo claro. Não significa que não sejamos descendentes, né? A questão é a gente saber de onde veio, mais ou menos isso, né? Então, com relação a essa cor que fumaça não tem, tá? Fumaça não tem famílias com fenótipos de indígenas lá. Mas pela história do local e por ter estudado tantas famílias, eu sei que muitos deles são descendentes. Alguns já sabem e se reconhecem, mas a maioria não se reconhece. Tá? A maioria é um trabalho meio complicado. Porque a pessoa quer se parecer muito com o colonizador, né, que é branco, de olhos claros, e nega a ancestralidade indígena e africana. Né? Porque Fumaça também tiveram lá africanos escravizados. Né? Então, quando começa lá em Fumaça a pecuária leiteira, e antes disso ainda os cafezais, né? Tinham os africanos escravizados em Fumaça. Tanto é que a minha bisavó foi casada com um deles. Muito provavelmente depois da abolição, mas foi casada. E tem o registro no cartório desse casamento. Mas lá não diz a cor de nenhum dos dois. Só que como eu consegui encontrar o atestado de óbito da minha bisavó, está dizendo que ela é parda. Então, a única referência da minha bisavó que eu tenho, já que não tem fotos, é que ela era parda e morreu aos 64 anos.
Daí que na minha casa, por exemplo, meu pai é descendente de português. A minha mãe, descendente, por um lado, de índio, por outro lado, de negro, né, de preto. E a minha mãe, agora, ela se reconhece como descendente, mas antes não. E ela só soube disso porque eu pesquisei, porque a mãe dela nunca falou para ela. E a minha mãe só teve mais um irmão. Para o irmão dela, minha avó falava. Agora, por que para a filha não? Engraçado, né? Mas é uma questão assim que eu costumo falar, que quem sofreu não gosta de falar de sofrimento. Os idosos que eu e Marcelo entrevistamos, que são muitos, há uma lista de mais de 40 idosos que entrevistamos, a maioria deles, primeiro, não se reconhece que são indígenas, que são descendentes, eles falam das outras famílias. Ah, o fulano de tal eu não. Eles se excluem, né? E o bacana do negócio é que eles não se reconhecem, eles não dizem deles, mas dizem dos outros. Aí vamos nos outros, os outros dizem deles também. Então, é bem legal. Eu não mandei uma foto aí, não, mas era para ter mandado, do seu Geraldo Martiano. O Geraldo Martiano, ele é uma dessas pessoas, Marcelo talvez mande aí, que ele, todos os idosos de fumaça, e todos que eu entrevistei, a maioria já faleceram, tá, gente? Porque essas entrevistas ocorreram entre o ano 2000, basicamente 2000 e 2011. Então, assim, foi a grande produção de entrevista minha, oral, foi essa, 2005 a 2011, mais ou menos. Depois disso foram morrendo, porque já eram bem idosos, né? Essas pessoas não se reconheciam, então, como descendentes, mas sabiam quem era. E esse Geraldo, ele fala para nós que eram parentes. Ele sempre se referiu para a gente, é nosso povo. O Geraldo, fulano era índio? Era. Quem falou para você? A minha mãe falava. Mas o que sua mãe falava? Que era gente nossa, era nosso povo. Então, assim, eles davam essas dicas. Às vezes a pessoa não se reconhecia, o Geraldo, no caso, se reconhecia, né? Só que, assim, a falta de informação para eles também não foi muito fácil. Tanto é que o Geraldo fala que ele é descendente de índio, mas ele não sabia ao certo se era pelo pai ou pela mãe, mas muito provavelmente pelo pai. E aí todas as pessoas mais idosas falam, não, o pai dele era índio puro. O pai dele era índio puro, os idosos que eu entrevistei. Então, assim, eram coisas complementares, né? As informações que um dava da própria família, o outro às vezes complementava com mais informações. Foi muito acontecendo isso. Essa foto que está aí é da tia Maria. A tia Maria também é descendente de índio. Só que assim, a família não diz, eu não posso dizer que é. A família primeiro tem que se reconhecer, né? Não sou eu que tenho que dizer isso. Tem um documento aí, Cássia, por favor, coloque esse documento aí, acho que é o número 6. Francisco, enquanto a Cássia vai colocando o documento, o Reginaldo está com a mãozinha levantada. Eu acho que ele tem alguma pergunta para fazer para você, algum comentário, tá bom? Tá, fica à vontade, Reginaldo. Pode abrir o microfone, Reginaldo. Prazer, Francisco. Desculpa interromper aí. Só uma dúvida. Esses índios que você menciona aí que foram aldeados na fumaça seriam os puris? Exatamente, Reginaldo. Desculpa não ter negado essa informação para vocês. É que a gente fala, como é um bate-papo, eu achei melhor não fazer uma coisa muito formal. O Marcelo, ele tem os conhecimentos mais técnicos, ele pode esclarecer melhor essas coisas que eu estou falando, sabe? Mas eram os índios por isso, sim. Só que em Fumaça, por ser um aldeamento, engraçado que eu e Marcelo acabamos descobrindo que tinha bororos também lá no aldeamento, tá? Mas a maioria desses índios eram índios puris, sim. Que foram tirados do Parque Nacional, que foram tirados de Itatiaia? Dessa região, eu falo região da Mantiqueira, né? Não exatamente do parque, porque o parque é uma área muito restrita, né? Restrita mais até a Itatiaia. E a região que esses índios ocupavam era a região como um todo. Nesses índios puris, eles tinham livre acesso no Médio Paraíba. Tinha índio puri no Espírito Santo, em Minas, São Paulo, Rio. E eles andavam, porque era o território todo deles, né? Não tinha um território demarcado que fosse deles. Eles eram livres, né? Vamos pensar na liberdade deles, né? Eram livres, então
Eles foram recolhidos, basicamente, eu penso isso, o Marcelo depois vai poder, ou agora, poder dizer sobre isso, eu penso que os índios que foram aldeados em fumaça foram mais os que estavam atrapalhando, entre aspas, os cidadãos da cidade, da vila, porque Resende já era vila nesse momento, né? Então, aqueles índios estavam muito próximos da vila que eu imagino que tenham sido aldeados em fumaça. Porque nem Então, todos várias etnias, então, no caso, vários tipos de né? índio. Não, essa região era mais habitada pelos puris mesmo, mas por alguma razão, não sei qual, como era um aldeamento, pensa que em aldeamento o índio não vai para lá porque quer, né? Ele é forçado a ir. Nem todos os índios puris aceitaram o aldeamento. Então, teve índio puri que não aceitou, ele continuou a vida dele pelos sertões, né? A gente já leu vários documentos dizendo isso, que os índios que não aceitaram, eles continuaram beligerantes aí com o colonizador, muitos deles adentraram aí para os matos afora, para os sertões, né, que eram falados. Esses índios foram aldeados em fumaça, a maioria deles era de um grupo que era chefiado pelo cacique Mariquita e pelo irmão dele que chamava Bori. Esses foram que aceitaram a pacificação e foram levados, conduzidos para a fumaça, obviamente contra a vontade deles, né? E por ser um aldeamento, quando a gente pensa em aldeamento, isso era uma coisa comum no Império, né? Era bem comum. Então, no Império, na colônia também, já tinha esses aldeamentos, isso era muito comum. Então, quando aldeia alguém, está se fazendo isso à força, é contra a vontade da pessoa. E a partir do momento que se aldeia a pessoa, é o Estado que está aldeando, tá? Isso não é uma ação comum do povo, não, é o Estado que está aldeando a pessoa. Então, as leis que regem esses aldeamentos são leis estaduais. Entendi. Ok? Ok. Obrigado, viu, Reginaldo? Gente, esse documento aí, ele está arquivado na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. Esse ano que eu consegui essa cópia aí, já está enquadrada, vocês podem ver, porque eu andei fazendo algumas exposições para alunos aí de um grupo, e eu resolvi colocar em moldura esse documento. Por quê? Esse documento é o documento mais antigo que cita o aldeamento de São Luís Beltrão. Ele conta, ele narra nesse documento aí, é uma carta, né, escrita por um padre, que já era depois do padre Toledo, né? Ele está contando aí da ruína do aldeamento nessa carta. É uma carta oficial, que ele conta aí que os índios estavam maltratados, que os brancos, me perdoe falar brancos, mas os colonizadores, a maioria deles realmente eram brancos, né? Então, que o colonizador, vamos pensar em elemento colonizador, que o colonizador estava se apropriando das terras dos índios. Então, ele pede socorro, esse padre está pedindo socorro aí. Fala da miséria que esses índios estavam, né? Ele dá conta de como está o aldeamento, que tem uma pessoa pedindo uma sesmaria na terra dos índios, e nada foi feito, né? Tinha uma pessoa que assistia a live, não sei se ela está online aí, ela é descendente também de pessoas, desses colonizadores lá de fumaça, por que lhes pareça. Esse cara que é citado nesse documento, chamado Araújo, sobrenome dele, ela é descendente dele. E ela, assim, é apaixonada pela história de fumaça, apaixonada pela história do aldeamento. Eu ainda não li na íntegra para ela esse documento, mas é um documento que fala de coisa muito triste, né? Inclusive, fala que esse parente dela, bem passado aí, ele estaria ausente do aldeamento, ele não estaria cumprindo o papel que ele tinha, que era de... Agora fugiu a palavra. Não é bem fiscal, ele é diretor do aldeamento, ele não estava cumprindo. Então, tem outros documentos, tem outras cartas em resposta a essa, que diz que ele estava doente. Ele estava doente, por isso estava ausente do lugar onde deveria estar e agindo como deveria estar. Mas é um documento bacana, de 1823, né, é o mais antigo que eu consegui até hoje, e que retrata essa diferença, essa coisa de estava bem, de repente ficou mal, ficou ruim, né? Então, esse documento ele fala muito desse momento aí, e a tristeza da gente, né?
Então, essa parte, assim, eu queria concluir com essa parte, e essa parte mais oficial, porque a gente tem também falar um pouco do o que nós herdamos em Fumaça, né? Fumaça, gente, é um lugar muito gostoso de se viver. Quem vive lá adora. É pacato, as pessoas têm uma bondade, uma alegria de viver, são pessoas boas, boas de se lidar. Não é aquela pessoa maldosa que tem maldade. Elas são muito boas, as pessoas de Fumaça. Não é porque eu sou de Fumaça, não, mas é fato isso. Então, assim, a gente cresceu sem saber das nossas ancestralidades. A gente só sabe disso porque já temos bastante pesquisa na área, então a gente já sabe. Hoje em dia, a pessoa fala que não sabe, ela está mentindo, especialmente quem mora em Fumaça. Eu e o Marcelo já fizemos. A Tainá levantando a mão. Isso. Oi, boa tarde. Desculpa a interrupção. Eu gostaria de saber se há algum tipo de demarcação, se há algum tipo de incentivo nas escolas sobre essa história, se há essa história local para o povo, né, no caso. Eu gostaria de saber isso. Ô, Tainá, muito obrigado. Obrigada. Olha só, não existe. Eu tenho, não sei se eu cheguei a mandar a foto aí de um documento que eu fiz. Atualmente, a minha luta por Fumaça é fazer lá um museu etnográfico, né, que seria o Museu Etnográfico Aldeia Fumaça, para a gente estar contando as histórias. Até a questão desse museu, no meu ver, não é para ser um museu de peças, de objetos antigos. Ele pode até ter isso, sabe? Mas, na verdade, o que eu quero é ter um ponto de referência para a gente estar conversando com as pessoas sobre nossa ancestralidade, sobre nossa história, né? E eu tenho encontrado muita dificuldade. Esse é um processo que está na Casa da Cultura, daqui de Resende. Vice-prefeito sabe, vereadores sabem, mas a coisa não anda. Tem 2 anos e meio que eu estou com esse processo, infelizmente, parado, sem nem resposta. Então, assim, não tem incentivo para contar essa história. Até um dos títulos, foi conversado com a Paula, né, há um tempo atrás, seria a história esquecida, a história que ninguém quer contar, né? Isso é fato, Paulo, é fato, Cássia. Ninguém gosta de contar a história de Fumaça, porque é história de dor. As próprias pessoas de Fumaça que receberam os maus tratos não gostam de falar disso, porque lembra da dor que passaram, seus antepassados passaram, seus avós, bisavós. Então, fica uma história meio proibida nesse sentido. As pessoas que provocaram essa dor, que tomaram terra, que mataram, que até estupraram, né? Eu não tenho nenhum caso específico, mas a gente sabe que isso aconteceu muito também, não vão querer falar isso também, não querem falar isso, não querem falar essa terra que eu ocupo, meu tataravô, meu bisavô tomou dos índios. Ninguém vai querer falar isso, né? Então, a história que ninguém quer contar é um pouco em cima disso, porque até hoje, em Fumaça, a maioria das pessoas não tem o documento que diz que a terra é deles, porque não é deles. A terra não foi dada a eles. Eles não compraram, foi terra de posse, foi poçada, né? São poceiros, de modo geral, lá. Mas é gente que mora há muito tempo, e a questão do museu que eu quero formar, por exemplo, eu quero contar apenas a história. Eu não quero julgar quem está certo, não quero julgar quem está errado nessa história. Esse não é meu objetivo com a história do museu, mas eu penso que pode ser assim, um medo do governo disso, de eu falar disso, de eu julgar, de eu colocar outras pessoas para julgar também, não seria isso. Tá? Com o objetivo, a resposta aí mais para a Tainá, eu falei para você que nós crescemos sem saber que nós éramos descendentes de índios, né? Então, não existe, não. No governo do penúltimo prefeito, houve um trabalho aqui em Resende, que o Marcelo participou. O Marcelo foi um dos idealizadores desse trabalho, com outros historiadores, para ensinar aos professores a contar a história do índio, a contar a história do preto também. Uma história assim, de proximidade com as pessoas. Né? Foi feito vários encontros para ensinar. Porque o grande problema todo dos professores, de modo geral, é que eles também não sabem. Como é que eles vão ensinar alguma coisa que não sabem? Né? Fica muito difícil. Então, não existe esse incentivo.
acredito que vamos ter, sim. A partir do momento que tiver um museu, vai ter referência. Porque, como eu estou trabalhando há bastante tempo com as árvores genealógicas de fumaça, eu atendo pessoas, por exemplo, lá de Curitiba, de São Paulo, várias pessoas que conhecem um pouco do meu trabalho ligam para mim: Francisco, eu gostaria de saber do meu tataravô, do meu bisavô. Normalmente eu tenho alguma história para contar para a pessoa. Seu tataravô chamava isso, sua tataravó chamava aquilo, e eu vou contribuindo da minha maneira com a história de fumaça e com a história também do nosso município, do nosso estado, né? Quiçá do Brasil. Eu não sei quanto tempo que falta. Então, eu ia comentar sobre isso agora. A gente tem que começar, a gente vai encerrar a sua parte, mas antes, vou deixar só a Tainá, que levantou a mão, Tainá e Emerson, né? Levantaram a mão. Aí eles vão fazer as perguntas deles, e aí depois que você responder, a gente encerra e passa para o Marcelo, tá bom? Tá, ok, tudo bem. Pois não, então. Na verdade, eu só ia complementar mesmo do Francisco, que Está um pouco baixo para eu ouvir. ficou melhor ou mais baixo? Melhor. Tá melhor? Do fone, perdão. Complementar a sua fala, né? Porque eu não sou da área da história, eu estudo engenharia florestal, eu sou da área ambiental, né? E eu busco saber como é a relação dos nossos. Tainá, tá picotando sua fala. Deve ser a internet. Se quiser, faz o seguinte. Vou digitar no chat. Isso, perfeito. Então, eu vou passar para o Emerson agora, aí você vai digitando e depois eu leio para você, para o Francisco, sua pergunta, tá bom? Obrigada. Nada, imagina. Emerson, por favor. Olá, boa tarde. Primeiro quero Boa parabenizar tarde. vocês aí, a você, Francisco, ao Marcelo. Já escuto falar bastante tempo da fumaça através do Marcelo. Bacana. Eu também sou puri da região do finalzinho da Serra da Mantiqueira, a parte norte, que é da Serra do Brigadeiro. Meus pais são do município de... Aqui, volume, não. Tá baixinho o volume? Não, tá dando para ouvir bem. Tá jóia. Meus pais são da região de Barão de Monte Alto, município de Barão de Monte Alto, divisa quase com ali estado do Rio, né? Que é Itaperuna, aquela região lá de Muriaé, onde que tem no documento histórico que é a Mata dos Puri. Aí o que eu fico feliz, Francisco, é de escutar que assim, eu sabia alguma coisa sobre fumaça, mas conhecia muito pouco. E por um acaso, como nada é por um acaso, essa semana eu tive o prazer de te conhecer, não conheci pessoalmente, mas o rapaz me procurou, até passei para o Marcelo e para o movimento de resistência Puri e ressurgência, o Thales, ele se assume como Puri, ele disse que a mãe dele, a avó dele é Puri legítimo, só que é de fumaça. Aí depois você deve conhecer a família dele, com certeza, só que eu não sei nem o sobrenome dele. Eu só sei que ele é gestor do parque dali da Serra Negra, que é estado de Minas, né? Pega a Serra Negra, Serra do Funil, aí pega alguns municípios pequenininhos da Zona da Mata, dali daquela região. Aí uma coisa, Francisco, me veio à cabeça falando da dificuldade de fazer um museu nesses últimos 2 anos e meio. Eu entendo como intencionalidade cada vez mais clara, porque assim, eu também sou descendente de europeu, de português, italiano e puri. E porque é medo, né? A gente vê através do marco temporal. Todo mundo vai cozinhando, porque eles sabem, no fundo, eles sabem os reais donos da terra. Então fazem de propósito mesmo. Eu não sei nem quem são os partidos da sua região aí, mas isso é uma intencionalidade a nível nacional. E no mais é parabenizar e, estou muito feliz de estar podendo escutar vocês. Eu cheguei um pouquinho atrasado, bem meia hora depois do início, mas eu vou tentar ficar aqui até o final. Eu estou com a filhotinha de 1 ano e 10 meses aqui comigo, eu estou escutando e tomando conta dela. Emerson, agradeço a sua participação aí. O Marcelo, por acaso, me falou ontem do Thales. Eu só conheço um Thales que mora em Passavinte. Pode ser o mesmo Thales. É ele mesmo, ele tem uma terrinha em Passavinte. É o Thales. Então eu conheço. Ele falou para mim. Conheço ele há muito tempo, mas nunca soube também que era descendente. Você vê como são as coisas. Então, aí ele veio a gente falar... não tem a gente não tem um mapa, né? Vamos pensar assim. A gente não tem, porque é muito difícil a pessoa se reconhecer como descendente.
Eu, por exemplo, vou ser sincero para vocês, para mim foi muito complicado. Eu, por exemplo, por ter sido criado dentro de um sistema mais de colonizador, eu não me via também como descendente, eu nem sabia, foi através das minhas pesquisas que eu descobri. Então, eu acredito que o Tales também tenha descoberto dessa maneira, não foi coisa que os avós dele falaram, não. Mas eu, por exemplo, eu comecei a pensar nessa questão, o que eu sou, nesse sentido assim como é que eu vou dizer? Nesse sentido de ser pessoa, né? Vamos pensar em pessoa. Eu não sei. Chegou uma hora que eu falei, poxa, eu não sou branco, eu não sou preto, eu não sou índio, o que eu sou? Né? E eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, pensei muito. Eu falei, gente, mestiço, isso é bacana que fique registrado, sabe? Mestiço na roça, o que significa mestiço? É o resultado da cruza de dois bovinos, dois gados bovinos, que é o gir com qualquer outro. Normalmente gir com holandês, então dá um produto mestiço. Então eu nunca gostei da palavra mestiço por conta disso. Ela tem essa coisa que é muito associada com animais, com reprodução animal. E nós somos pessoas, né? Então, pessoas não são produtos, né? Não dessa maneira. E aí, com relação à cor da pele, a minha cor é um pouco mais clara, não é morena como a dos índios, não é preta como a do meu tio lá, mas também não sou branco como meu pai, por exemplo, é mais claro. Eu pensei muito nisso e eu acredito assim, até por conta, se vocês observarem a foto de Fumaça, vocês vão ver duas igrejas maiores, tem uma outra menorzinha lá no fundo. O pessoal de Fumaça é um pessoal muito religioso, muito místico, né? E aí eu pensei em juntar a palavra místico com a palavra mestiço, né, fazer uma aglutinação dessas duas palavras, e juntando essas palavras, a gente usar a palavra mestiço para definir cor, para definir essa ascendência nossa, nem tanto da cor, mas da pessoa achar um lugar de pertencimento dela. Eu sou mestiço, significa que eu posso ter a cor que eu quiser ter, a cor que eu tiver, e ainda assim eu tenho ascendência, eu reconheço minha ascendência indígena, reconheço minha ascendência africana, né? Assim como eu também não posso negar minha ascendência também nos colonizadores, porque seria, para mim, seria uma injúria falar que eu sou índio com a aparência que eu tenho, né? Com os costumes que eu tenho, ou falar, não, eu sou africano, né? Então, eu acho assim, mestiço me cabe, porque aí sendo mestiço, eu não estou negando nenhuma dessas contribuições genéticas, né, que me formaram. Então, eu tenho proposto isso, essa palavra, porque eu acho que fica mais bacana. A gente tira aquela coisa do mestiço, que é de cruzamento de animal, né? Outra coisa que eu queria deixar é porque os documentos oficiais foram sumindo com os índios, o Marcelo pode falar melhor sobre isso ainda, usando a palavra pardo. É outra palavra que eu não gosto, de definição de cor. Por que não gosto de pardo? O pardo, gente, primeiro que é cor de papel, é aquela cor amarelada. Então, uma pessoa, quando está com a cor parda, ela está doente. É uma cor que na roça o pessoal chama de tiriça, né? Que é, para a gente que estudou um pouquinho, icterícia. A pessoa ficava com amarelão, né? Então, era a pessoa que estava parda. Olha como é que tem também um lado ruim nisso. Então, o Estado começou a usar a palavra pardo para definir os mestiços, entre aspas, e assim eles foram apagando a existência dos índios, dos livros, dos cartórios, né? A gente tem muita dificuldade quando acha uma palavra pardo de saber se aquela pessoa é descendente de índio ou se ela é descendente de africanos, né? É muito difícil, porque a palavra não define nada. Só diz que é pardo, agora é branco, branco, agora não precisa mais terra, branco, agora não precisa de direito. É mais ou menos isso que foi acontecendo. Tá Isso bom? mesmo. Muito bacana, Eu Francisco. acho que teria muito a ser falado, mas eu respeito o tempo do meu amigo. Vi que teve mais gente que levantou a mão aí. Vai ter mais meia hora de bate-papo, né, Paula? A gente conversa mais depois. Gente, muito obrigado. Eu queria só encerrar para vocês com isso. Deixa eu mostrar para vocês. É um coraçãozinho. Amei participar. Estou amando participar com vocês aí.
Muito obrigado. A gente que agradece, Francisco. Muito obrigada, viu? Então, agora a gente vai passar para o Marcelo. Tainá fez aqui o comentário dela, né, no chat. Eu, que sou da área ambiental, busco aprender um pouco sobre essa relação dos indígenas com a natureza. Descobri sobre os puris... Gente, tem alguém comentando e subindo no comentário. Descobri sobre os puris com a família do meu esposo. E minha sogra me contou que na escola eles tinham estudos na escola sobre história de Pati. E lá aprendeu um pouco sobre os puris. Mas sempre informações superficiais, vai de encontro aqui ao que o Francisco estava comentando, né? Muito bem, gente. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, tá bom? E o mesmo esquema, a mesma dinâmica. Marcelo, por favor. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, Paula, pessoal do Instituto Federal. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Boa tarde, meu amigo Francisco, boa tarde, meu amigo Emerson. Em especial, esses dois que a gente já conhece mais de vivência. Eu tenho pesquisado os povos indígenas fluminenses desde 1999. Eu comecei na região de Valença, da qual nasceu depois um livro chamado Índio Vê o Pó de Café, que já naquela época comecei a ver que existia também não só aldeamentos em todo o estado feitos no final do século XVIII e começo do século XIX, que é chamado pela Maria Regina Celestina de aldeamentos tardios. E São Luís Beltrão, o aldeamento São Luís Beltrão me chamou a atenção. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, infelizmente, somente depois de uma intensa participação indígena na Constituinte de 1988, a academia foi reimpactada sobre a questão indígena, porque a maioria das gerações dos historiadores formados até então tratavam o índio como passado. Até os antropólogos, né, inclusive Darcy Ribeiro, na década de 50, falava que os índios estavam fadados os indígenas estavam fadados a desaparecerem, porque as estatísticas na década de 50 mostravam uma diminuição das aldeias que existiam, e eram nas regiões norte, um pouco nordeste e centro-oeste, mais do que o sul também, alguma coisa. Aqui no Rio de Janeiro já não se considerava, ou não se levava em conta, inclusive, a presença indígena, que sempre teve, né, no estado como um todo. E os índios, a partir do momento que reconquistaram o direito à fala, ou seja, que direito à fala? O direito a falar na sua própria língua, coisa que lhes foi tirado na legislação ainda colonial pelo Marquês de Pombal, no Diretório Indígena, né, no Diretório dos Índios de 1750, na década de 50 do século XVII, posso errar em 1 ou 2 anos, né? Minha memória não está tão boa assim. E aí o que vai acontecer? Desde essa época, desde o século XVIII até agora, os índios, que antes até aprendiam a língua geral, que não era necessariamente a língua da maior parte dos índios, inclusive aqui dos índios fluminenses, e a gente está tratando desse recorte, que é um recorte espacial atual, né, dos índios fluminenses. Os índios não tinham esse recorte. Mas, basicamente, se a gente for pensar, haviam vários povos indígenas no que é hoje o território fluminense. Vários, não eram só. No litoral dominavam 2 grupos fundamentais de línguas diferentes. De Paraty até Cabo Frio eram os Tupinambás, ou Tamoios, como eram conhecidos pelos portugueses. E dali, de Cabo Frio, né, até a fronteira com o Espírito Santo, eram os Goitacás. Mas no interior pouco se conhecia. Os puris, a primeira vez que eles tiveram um registro histórico foi, assim, bastante conhecido, foi em 1595, 94, por aí. Foi um livro escrito por Anthony Kinner, que era um que veio com um pirata inglês, em que ele vai tratar, a pedido da família Sá, do Martim de Sá, de buscar indígenas escravizados em guerra com puris na serra. E aí você tem a primeira localização de puris na região do Vale do Paraíba.
Alguns autores têm dito que tem documentos anteriores, eu realmente desconheço. Do ponto de vista da antropologia, você tem uma tradição chamada tradição Una, que começa na região de Minas Gerais, e ela chega ao estado do Rio de Janeiro há mais ou menos 1.500 anos atrás, se divide em dois, o pessoal da Serra e o pessoal do Mar, e essa tradição Una, ela é geralmente, pelos arqueólogos, ela é, vamos dizer, vinculada a povos de língua G, entre eles o Puri, o Coroado e o Goitacá. Eu entendo que o Goitacá e o Puri eram dois povos distintos e que falavam, a gente não sabe qual é a língua Goitacá, mas eram dois povos distintos que falavam e existiam no mesmo momento, ou seja, no século XVI. Alguns autores acham que não, mas eu defendo essa visão, porque ela mostra claramente que, ao mesmo tempo que você tinha a luta dos goitacás para preservar seu território no litoral fluminense, você tinha os puris também na serra, né, sendo, a partir do século XVII, sendo acossados e caçados e escravizados. Então, os puris, eles ocuparam e ocupam hoje ainda, a gente tem feito um mapa agora. A Universidade Federal de Vitória tem uma semana chamada Troca de Saberes. Na última Troca de Saberes está sendo feita uma cartografia puri, em que basicamente o território do Sudeste, ou seja, o leste mineiro, o Vale do Paraíba, o Vale de Itabapuana e parte do Rio Doce, são áreas em que, nesses últimos 500 anos, transitaram povos da chamada língua puri-coroada, né, e que ainda hoje estão presentes aí através de pessoas que se assumem, né, como puri e tal, e de comunidades rurais, inclusive, em algumas regiões, inclusive de antigos aldeamentos, como é o caso de Fumaça, como é o caso de Tueto, na região de Tueto, ali perto onde havia o aldeamento de Tueto, que hoje é a região de Resplendor, em Minas Gerais, como é o caso de alguns descendentes ali, onde era o aldeamento de Imperial Afonsino, no Espírito Santo, por aí vai. Bom, o que é importante dizer é o seguinte, o que vai modificar? Os indígenas no litoral foram acossados pelo projeto colonialista, e aí, a partir justamente da conquista, inclusive, do território Goitacá, a partir de 1630, ou seja, os Goitacás resistiram 130 anos à ocupação da sua área litorânea, né, e acabaram... Ih, caramba, peraí. Só um instantinho. Os Goitacás, meu celular está com baixa bateria. Vamos tentar ver por aqui, apesar de ser um pouco perigoso eu falar com a energia ligada. Não gosto muito disso, não. Mas vamos tentar. Os Goitacás, eles foram derrotados e a faixa litorânea foi ocupada pelos portugueses, pelos projetos colonial. E durante muito tempo, até o século XVIII, você não tinha uma certa interiorização. Como dizia um certo cronista, os portugueses arranhavam o litoral e não passavam para o interior. Mas devido a dois processos, um de criação de índios pelos paulistas, né, que varavam aí até Paraná, Paraguai e depois Minas Gerais, depois de 1640, a procura de índios para escravizar, para produzir as suas culturas em São Paulo, e por conta da descoberta do ouro lá em Minas Gerais, você teve um processo de interiorização muito rápido. Pouca gente sabe que uma das maiores migrações do início do século XVIII foi para o Brasil por conta da descoberta do ouro. E isso vai fazer com que povos que viviam no interior e que até então tinham sido menos impactados pelos processos coloniais começassem a ser. Isso surge, por exemplo, quando você cria Taubaté. Taubaté ela é criada em cima da escravização de índios maromirins, ou jeromirins e puris, né? Nos inventários paulistas, a partir de 1640, principalmente taubateanos, aparecem
índios escravizados, depois eles são administrados, já que era proibido escravizar, eles eram administrados até a geração seguinte, ou seja, passavam os filhos administrados para os filhos dos fazendeiros e etc. e tal. Na verdade, era uma escravidão disfarçada. E aí esse processo vai se aprofundando no Vale do Paraíba Paulista primeiro. Depois, em Minas Gerais, Garcia Paz resolve fazer ele se instala em Paraibuna, depois que o pai dele morre, ele consegue favores, vira guarda-mor das Minas, e ele se instala ali em Paraibuna, perto ali da região de Juiz de Fora, aquela região, e ali ele encontra puris, e ele também escraviza puris, e inclusive são esses puris que vão falar da possibilidade de, através de trilhas indígenas, chegar ao Rio de Janeiro. E aí ele começa a ter essa ideia de construir um caminho mais rápido, que não fosse o de São Paulo, via Passa Quatro para as Minas, que é o caminho do Rio, que em vez de um mês você gastaria 15 dias. E ele usa os puris não só como mão de obra, mas como indicadores desse caminho para construir o tal do caminho novo para o Rio de Janeiro. Então, o que a gente vê é que a presença puri na história ela foi apagada, mas ela mostra a sua importância por indicar que através das trilhas indígenas chegava ao Rio, a sua importância do conhecimento das matas, daquelas regiões todas. Uma pessoa aí que é do meio ambiente disse que queria saber mais. Olha, os puris, por exemplo, conheciam diversos tipos de cipó, eles conheciam diversos tipos de palmeiras, sabiam retirar os frutos dessas palmeiras, sabiam fazer materiais, confeccionar, por exemplo, arcos através do ubá e a taquara. Eles sabiam, por exemplo, trabalhar, tinha um feijão específico que depois eles usavam para a sua cultura e tal. Então, eles tinham a informação do território que eles viviam. Então, esse território que eles viviam, o território da sua ancestralidade, em que eles se deslocavam para esse território ancestral, então eles tinham um território de vivência, eles tinham um território que eles viviam, da qual parte do Vale do Paraíba, principalmente o fundo do Vale do Paraíba Paulista e o Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, eles começam a ser acossados, principalmente depois, no século XVIII, quando você tem o esgotamento das minas de Ouro Preto e Mariana. As minas de Ouro Preto e Mariana começam a se esgotar, e aí o que vai acontecer? As pessoas começam a procurar novas áreas minerárias. E ao procurar novas áreas minerárias, como a coroa só permitia 3 caminhos, ou seja, o caminho de gado da Bahia, o caminho novo e o caminho velho de São Paulo, eram os 3 únicos caminhos oficiais para evitar os chamados descaminhos, ou seja, o contrabando de ouro. Essas áreas ficaram durante algum tempo, essas áreas de amortecimento, como uma área em que você tinha vários povos indígenas, você tinha quilombolas, você tinha pessoas fugidas das justiças que conviviam nessas áreas, inclusive algumas, por exemplo. Você tinha quilombolas que fugiam para a aldeia, você tinha assassinos ou criminosos, ou considerados criminosos do sistema coloniais, que não necessariamente seriam criminosos hoje, escondidos nessas áreas. E assim ficaram durante pelo menos uns 50 primeiros anos da mineração em Minas Gerais. Mas a partir do momento que começou a escassear lá, essas áreas proibidas, que era justamente a fronteira São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais, onde viviam vários povos, e aí é uma infinidade. Você pode, por exemplo, na região de Resende, você pode nominar alguns, os caxixenes, os araris, os pitás, os puris, assim você vai ter ainda grupos que estavam aldeados em São Paulo, que eram descendentes dos habitantes do Planalto de São Paulo, descendentes de Ibiriçá e outros, ou seja, tupiniquins, tupinaés, guaianazes e tal. Então, esses povos que viviam nessa região, e mais para cima, aí você tinha o conjunto que foi chamado como Botocudo, que eram os Krenak, os Nanuque e outros, N povos, Bororos, Borocossós, Guarulhos, Sacaruçus, ou seja, Paraíbas, Bocaiú, ou seja, eram dezenas de povos em que a história tem um silêncio sobre a maior parte deles, somente os mais aguerridos ou mais conhecidos, ou aqueles que se produziu algum documento colonial sobre eles, a gente conhece mais essa história.
eu já tenho levantado, só no Rio de Janeiro são mais de 22, 23 etnônimos diferentes, né, de povos indígenas. E uma boa parte deles começou a ter contato com o projeto colonizador a partir do século XVII, quando começa a subir da serra, quando se distribui sesmarias ao longo do Caminho Novo. E ao distribuir sesmarias ao longo do Caminho Novo, você tem, na verdade, uma invasão do território de caça e pesca indígena. Num dia a floresta estava ali, no outro dia virou um campo, uma pastagem, em vez de anta tem um boi. Bom, eu estou com fome, eu como carne, vou matar o boi, que é uma anta grande. Tanto é que eles chamavam o boi e a vaca de tapir, né? Não é à toa. Utilizavam, né, até um nome diferente para denominar isso. E aí eles começam a ser considerados na documentação colonial como ladrões. Quem era ladrão? Quem roubou a floresta? Quem roubou a fauna que estava ali? Quem roubou a vegetação que estava ali? Quem eram os ladrões? Né? E inverte, no discurso colonial, se inverte esse processo de colonização, que é um processo violentíssimo. É um processo tão violento que ele é registrado hoje na memória dos descendentes dos indígenas, como, por exemplo, minha mãe foi pega no laço. Vai ver o pega no laço numa imagem do Debré, que é muito interessante. São mulheres e crianças, porque eles matavam os homens, porque eram ameaça, né? Capturadas, encordadas, ou seja, com a corda em volta do pescoço. Isso era ser pego no laço. A violência. Quando não, infelizmente, estupro. Nós temos aí alguns documentos que falam, né? Por exemplo, quando em São Paulo se começa um novo caminho, em 1725 resolve fazer um caminho chamado Caminho da Piedade. Esse Caminho da Piedade passava ali por Bananal, São João Marcos, no Rio de Janeiro, e chegava até Santa Cruz, onde havia a propriedade dos jesuítas. Ele foi construído em 1725 para que o ouro que viesse de outras regiões, de São Paulo, Goiás e tal, não passasse pelo mar, porque havia muitos piratas ali em Paraty e em Angra. Só que os jesuítas fizeram uma grande pressão para que, né, esse caminho não funcionasse direito, e num primeiro momento ele foi abandonado. Depois o governo de São Paulo perde a sua autonomia para o governo do Rio de Janeiro, e só depois, em 1760, na década de 60, no Morgado de Mateus, você tem a retomada desse caminho. E aí, na retomada desse caminho, que era uma trilha, na verdade, não era bem um caminho, o padre que estava ocupando ali Resende, que era um verdadeiro déspota, um ditador, o Henrique o cara controlava São João Marcos, controlava Resende, boa parte, não existia Barra Mansa, não existia, então imagina, o território até Piraí era sob o controle dele. Não era só e era o controle temporal e era o controle religioso. E ele que fazia, desfazia, inclusive no campo religioso, ele vai querer que o caminho passe por Resende, em vez de passar ali pela região de Bananal, né, na reconstrução desse caminho. Ora, esses territórios, no fundo ali, onde hoje é Queluz, Areias e tal, era mata. E nessa mata viviam os puris. Então, a partir de 1770, 1768, 69, começa uma série de entradas de paulistas atacando os puris naquela região. Então, matam índios. Aí os índios começam a se defender, atacam fazendas. Ali começa esse ataque. A mesma coisa em Minas Gerais. O que vai acontecer em Minas Gerais? Dos dois lados. Na Mantiqueira do lado de cá e na Mantiqueira lá da Serra do Brigadeiro, que o Emerson falou, o que vai acontecer? Você começa a ter uma ocupação a partir de 1760 de áreas que eram áreas chamadas das áreas proibidas. Essa ocupação de forma ilegal, depois o governador, em 1780, torna ela oficial. Então vai distribuir sesmarias tanto na região da Serra do Brigadeiro, como na região aqui que vai de Campanha até Rio Preto. Ali chegando à fronteira ali com o Caminho Novo, perto de Juiz de Fora, Lima Duarte e tal. O que vai acontecer com isso? Qual é a consequência disso? Conflitos. Conflitos em Santa Rita de Jacutinga, conflitos em Bom Jardim de Minas, conflitos em Resende, conflitos em Valença, conflitos em Pati de Alferes, conflitos... Agora, a gente não tem noção disso porque são informações esparsas. Eu tenho feito até um mapeamento disso, são dezenas de conflitos, são dezenas de mortes, ou seja, porque na verdade é o seguinte, os índios estavam sendo desterritorializados e eles não iam aceitar a fome das suas famílias, a desterritorialização e a matança de graça.
evidente, como hoje também os índios estão reclamando, a invasão da terra Yanomami, porque esse absurdo, essa vergonha, que é a poluição dos rios que não estavam poluídos lá e as pessoas passando fome, essa imagem de crianças passando fome em Yanomami é mais ou menos a imagem que a gente tem que ter no século 17, 18, 19, desses ataques que foram feitos aos índios, porque não só tiravam eles dos territórios, e eles eram obrigados a uma mobilidade maior do que eles tinham, né? Felizmente, eles conheciam o território bastante para poder fazer esse deslocamento. Mas na medida que você diminui o número e mata os mais velhos, você perde as bibliotecas. Aí você perde as informações florestais. Como é que era passado, transmitido as informações? De forma oral. Né? Todos eram alfabetizados na língua Puri, na língua Arari, na língua Quaxixene, etc. E tal. Todos eram alfabetizados. Por quê? Porque eles conheciam, e a linguagem deles, e a cultura deles era transmitida de forma oral, através das festas, através das danças, através do conhecimento do passeio com o pai, do ficar com a mãe para fazer, cordelar e fazer um jarro, de preparar uma comida, de saber qual raiz você tinha que pegar, onde você pegava uma ipecacuanha, onde você pegava uma raiz de diderote para poder fazer o feijão, etc. e tal, como é que você pegar... Esse conhecimento é um conhecimento oral, é um conhecimento da vivência, é um conhecimento do cotidiano. Na medida que as famílias passam a ser perseguidas, na medida que a guerra avança, fica uma coisa mais difícil de ser sustentada, né? Então, evidentemente, a guerra que foi declarada, do qual o Major Curado, né, reuniu colonos e armou e atacou, né, várias frentes, inclusive, e aí eu não tenho nenhuma dúvida, também usou de meios de guerra bacteriológica, porque esse era o ambiente que muitos falavam na época, de jogar roupas com varíola. A gente pegou, inclusive, depoimentos de pessoas que têm esses depoimentos do passado, aí mesmo na região. Nós temos uma pessoa que fala dessa coisa, de jogar uma baeta, que é um tecido, com varíola. Isso aconteceu com os goitacás em 1630, que eles foram se aldear em São Pedro da Aldeia, porque a maior parte deles tinha morrido no mato e as crianças sem pais para poder caçar ficavam com fome. Isso vai acontecer na sugestão que a Chivege pega em Minas Gerais em 1810, em 1815, quando fazem a traição, a prisão de puris que eram para ser aldeados e foram escravizados, e que muitos morreram ao relento, escapando de Ouro Preto, inclusive crianças que morreram de frio porque não tinham seus pais, porque foram separados pais e mães e tal. Então essa violência colonial, que é cotidiana e que é uma violência que hoje continua, né? O assassinato de 2 crianças pela draga lá, né? O arrasamento da terra dos índios isolados agora, esse processo era o processo que acontecia. Essa coisa que a gente vê na TV, né? De ter, por exemplo, o desmatamento, esse era o cenário. O índio saía da mata e, de repente, onde tinha mata, não tinha mais. Ele começava a ver aquilo com espanto, porque o conhecimento dele, na sua relação com as matas, no seu conhecimento do que tinha ali, na sua sobrevivência que fazia essa interação, não tinha mais. E aí, como é que você vai fazer sobre isso? Como é que você vai construir? Então, o que vai acontecer é que justamente no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, você tem um cercamento de território. E aí ele se dá por Minas Gerais, ele se dá por São Paulo, e ele se dá a partir de São João Marcos e para cima da terra, a partir de Alferes para cima. E isso faz que se crie uma série de conflitos. Então você vai ter, por exemplo, é o caso da Teresa Puri, que em São Paulo, em 1770 e poucos, ela vai ser capturada e estuprada por um abusador. Inclusive se pede, o governador de São Paulo pede a sua punição. As crianças que vão ser retiradas pequenas e que, afastadas da mãe, não conseguem sobreviver e morrem, né, porque são colocadas a serem criadas por católicos. E isso teve em Resende? Bom, o que nós temos em Resende? Vamos lá. Primeiro, toda a documentação cartorial, ela se faz a partir do século XIX, na parte de nascimento, morte e tal, só na metade para final do século XIX. Antes, tudo era feito pela igreja. A igreja era uma entidade também administrativa, ou seja, o Estado estava ligado à igreja e a igreja era responsável por registrar óbitos, nascimentos e casamentos. Então, o que vai acontecer? Esses óbitos, nascimentos e casamentos eram registrados na igreja. Muito bem. Esse padre Henrique, entre outras coisas, com medo de ser punido nas visitas de bispos, deixou livros serem queimados, serem destruídos e tal. Então, a gente tem muito pouca coisa do século XVIII sobre Resende. Sabemos, pela fala do Itamar Bopp,
que deve ter tido acesso a livros que ninguém mais tem, o que me leva a crer que ele teve esse acesso aí quando houve aquele incêndio da matriz em 1945, da matriz ele pode ter, vamos dizer assim, tido acesso a alguns livros mais antigos, mas a igreja não viu mais esses livros. E o que vai acontecer? Ele só anotava os brancos, ou só anotava os proprietários. Você não tem, eu acho muito estranho ele não anotar nada sobre os indígenas e sobre os negros, né? Sobre os livros de escravizados, aqui a gente não encontra. Os livros da matriz hoje são de 1830, 1820 e pouco. Mas o que o BOP anotou, e mais o que se achou há uns 2 anos, não, há uns 3 ou 4 anos no Arquivo Municipal, que foi uma visitação do Pizarro, eu não sei se foi o Fidelis, se foi o atual diretor do arquivo lá, que é não sei, bom, não sei bem quem me avisou, mas a gente conseguiu aí achar alguma coisa dessa visitação do Pizarro. O que aconteceu? Deixa eu explicar o que é visitação para quem não sabe. Todo pároco, ele era visitado, o bispo tinha que visitar todas as paróquias ligadas a ele. Então houve uma visitação, às vezes ele mandava um visitador, no caso era o Pizarro, ele vem aqui em 1795. E ele mostra, inclusive, claramente, ele fala, ele não vai visitar a aldeia de São Luís Beltrão, que foi criada em 1788, porque é conflito. Todas as propriedades do outro lado do Paraíba, do outro lado da cidade de Resende, estavam abandonados por conta de conflitos. E esses conflitos eram por conta disso que eu estava falando. A invasão dos territórios de ancestralidade indígena, né, nessa fronteira, Rio de Janeiro, Minas, o fundo do Vale do Paraíba, de São Paulo e no Espírito Santo, estavam provocando enormes conflitos. E conflitos, inclusive, entre as próprias, estimulavam, inclusive, as próprias etnias a terem conflito entre si por conta da questão da disputa de território, que estava sobrando pouco. Então, a gente conseguiu um dos documentos mais antigos da presença indígena na igreja, que é o casamento do João da Silva, né, com a Rosa Índia, da aldeia de São Luís Beltrão. Esse documento ele é de 1795. E eles se casaram às 4h30 da tarde na antiga igreja de São Luís Beltrão. Mas outros documentos que, por exemplo, diziam índios pegos no mato, que fala tanto o João Maia, que é um historiador local, como o Itamar Bope, a gente não tem. Mas a gente tem certeza. Sequestro de crianças. O índios pegos no mato, para mim, tem um nome, é sequestro de crianças. Imagine hoje você admitir o sequestro. E eram sequestrados para serem criados, para serem empregados na sua casa. Essa história de que a gente tem muitas... foi criado como da família. Foi criado como da família, ou seja, vai trabalhar para os outros, na família e tal. Então, você tinha sequestro de crianças, você tinha casamentos com índios, você tinha, por exemplo, nos levantamentos que eu e o Francisco fizemos, nos que a gente tem até hoje, nós conseguimos cerca de um total de 260 registros indígenas de listas e de batismo. De batismo mesmo, nós temos cerca de, assim, mais antigos, de 1825 a 1839, sendo que pelo menos 2 deles eram índias que eram solteiras, que não tinham pai registrado, o que podiam significar histórias tristes ou histórias de casamentos fora da igreja, né? E a gente viu que nessas relações, ou seja, a presença indígena, que era em todo o Vale do Paraíba, e era inclusive em São João Marcos. Você tem, por exemplo, o primeiro censo de Resende, que a gente mandou uma cópia aí para o arquivo de Resende, que já estava no Arquivo Nacional, mostra lá. Tanto São João Marcos quanto Resende tinham índios na cidade. Tinham índios na cidade de Resende, em 1806. Ou seja, 6 anos depois da fundação, tinham índios na cidade. Tinham índios que foram aldeados em Fumaça em 1788, voltando àquela história. O vice-rei manda punir esses assaltos que estavam mantendo nas fazendas, o Major Curado, que fez essa ação que eu disse, que inclusive envolveu guerra bacteriológica e tal, e o Mariquita, que era uma das lideranças de um dos povos indígenas que viviam ali, achou melhor para o seu povo, inclusive, em vez de todos morrerem, bom, então tudo bem, a gente quer ficar ali em Miocal, provavelmente referência ao rio que tinha muita minhoca para eles pegarem peixe, que era um local que a gente já conhece, que é um local da nossa ancestralidade, e ela virou aldeia de São Luís Beltrão. Virou aldeia de São Luís Beltrão ali.
E eles ficaram ali, mas não tinham só ali. Por exemplo, essa conquista que vai acontecer no fundo do Vale do Paraíba Paulista vai resultar em cada vez mais, né, são várias entradas que vão resultar quando chega perto de 1800, um dos capturados, que era o Vutuí, chamado também Mongo, ele diz o seguinte: olha, eu vou baixar, eu vou trazer todo o meu povo, a gente vai aldear e vai formar a aldeia de Queluz, em troca vocês param de perseguir a gente. Ele faz isso, mas ele mesmo não fica lá. Inclusive tem uma lenda e tem um jongo falando sobre ele, porque quando ele, uma das vezes que ele volta para pegar um outro mais velho, amigo dele, ele vê chegando uma leva de escravizados da África no Vale do Paraíba Paulista, e ele se revolta, por que aquelas pessoas estão acorrentadas, ele quer brigar e tal, não sei o quê, e os escravizados veem aquilo, e depois se transforma uma música, um jongo, no Vale do Paraíba Paulista, mostrando que é o Puri que não queria a escravização dos indígenas, que considerava aquilo um absurdo, e dos povos africanos, né, dos escravizados ali, e que considerava aquilo um absurdo e se revoltava contra aquilo. Bom, então você tem a criação de dois aldeamentos, que é o aldeamento de Queluz e o aldeamento de São Luís Beltrão, de São Luís Beltrão em 1788 e de Queluz em 1800, para fazer o quê? Você confina numa légua de território, numa nesguinha do território ancestral deles, os indígenas, e libera o resto para ser distribuído pelos colonizadores. Era isso que acontecia. E isso, evidentemente, os índios, num primeiro momento, né, fazem essas pazes para não morrer, mas estão acostumados e, evidentemente, querem ir para a mata e continuam ali. Aquele processo em Fumaça, em São Luís Beltrão, ele começa com aldeamento de cerca de, talvez, mais de 100 indígenas ali, que não era a totalidade, tanto é que você tem documentos de 1791, de 1792, dizendo que outros grupos indígenas, como os Araris, como os Caxixenes, né, atravessavam a fronteira colonial, que era de Minas, para o Rio de Janeiro, e atacavam outros povos que estavam ali, porque eles também queriam, por exemplo, ferramentas que eles ganhavam, né, disputavam áreas dos pinhões, onde tinham os pinheiros, porque os pinhões eram... Tanto é que essa tradição hoje de Visconde Mauá, da festa dos pinhões, tem a ver com uma tradição da cultura indígena de consumir os pinhões, né, porque eles eram muito nutritivos e eles davam um grande teor alimentar a esses povos. Então, eles já estavam acostumados a isso. Então, o que a gente vê é o seguinte: o processo de formação de São Luís Beltrão não foi um processo de término dos indígenas. Pelo contrário, pelas nossas pesquisas, o que a gente vai ver, não só, primeiro, que os indígenas não estão só em São Luís Beltrão, eles estão também na sede em Resende, eles estão em Santana dos Tocos, eles estão depois em Vargem Grande, eles vão ficar em Quatis, eles vão estar nesses vários locais. E o último censo, o primeiro censo e o último, né, bem feito do Império, em 1872, ele vai mostrar a presença já, esses índios como acaboclados, né, eles chamam de caboclos, mas que é uma presença que aumenta. Se houve uma diminuição num primeiro momento da conquista, ou seja, até 1820, 1830, por conta justamente desses conflitos e guerra, ele volta a crescer em termos de quantidade e até de reconhecimento. Se eu reconheço um caboclo, é porque eu reconheço que ele é descendente de índio ali. E aí o que a gente vê é que de 1872 a 1890 há um aumento. Mas no século XX houve um silenciamento sobre essa pergunta. Todo mundo foi misturado como pardo, e aí houve um silenciamento. Em relação às escolas, rapidamente aqui, porque o tempo está acabando aqui, em relação às escolas, nós fizemos um curso de formação de professores em Resende em 2015, 2016. E também a gente trabalhou a questão do turismo, ou seja, os lugares de memória. Por exemplo, a Pedra Sonora é um lugar de memória. A Pedra Selada, que era onde se passavam os índios araris para cá e os puris para lá, na disputa de peões, é um lugar de memória. O Alto do Timburibá, que é ali o Alto Passos também, é um lugar de memória. O Rio Paraíba é um lugar de memória dos povos indígenas, porque ali eles pescavam. Os rios que têm o nome Alambari, Pirapitinga, né? O rio próprio que passa ali de Fumaça, o Rio da Aldeia, são lugares de memória. O próprio local, o território da aldeia. A aldeia, inclusive, ela foi declarada, quando foi feita a Lei de Terras de 1850, foi declarada o território da aldeia. Quando o governo, com esse discurso, o governo imperial, com esse discurso, que era um discurso falacioso, mentiroso, dizendo que os índios estão confundidos com a massa da população, ou seja, você obrigou os índios a não falarem a sua língua,
a língua indígena, a falar a língua portuguesa. Obrigou eles a vestir roupa. Obrigou eles a não viver de acordo com seus costumes, mas, né, tentou forçar eles a absorverem a religiosidade católica, que não tinha a ver com o seu passado. Alguns absorveram, evidentemente, uma boa parte. Então. E aí depois você diz, você que é filho de índio, filho de índia, descendente de avô índio, você não é mais índio, tá bom? Ou seja, você quis à força destruir a identidade indígena. Era muito difícil você viver exilado na sua própria terra. É uma situação que é diferente, por exemplo, dos escravizados que vieram da África. Eles estavam exilados da sua terra. Aqui eles estão exilados dentro da própria terra. Não se reconhecem mais como seu território. Não só pela mudança, mas pela desapropriação, pela desterritorialização, mas pela tentativa não só de genocídio, mas também pela tentativa de etnocídio. Mas mesmo assim, por exemplo, é o caso da Dona Bela, que tinha uma cultura em relação ela sabia, vou fazer uma vassoura do mato. Eu vou pegar essa planta aqui que serve para dor de cabeça. Ela tinha sua própria horta e farmácia e ensinava para a gente, porque isso veio da avó, que veio da bisavó, e, né, essas questões. Não só elas, tinha outras pessoas que a gente entrevistou em Fumaça, como a Dida, o marido dela, o senhor Ambrósio, a mulher do senhor Ambrósio, que eram descendentes também, tinham parte de descendência indígena, né, e tinham conhecimentos que eram diferenciados. Né? A gente encontrou nas andanças lá, inclusive, cacos cerâmicos, encontrou vestígios de ocupações mais antigas indígenas ali em Fumaça. O fato de a gente criar um local de memória em que a gente possa apresentar, as pessoas possam conhecer entrevistas das pessoas mais velhas que sofreram muito, né, do cotidiano de Fumaça, que não é só o cotidiano dos indígenas e dos seus descendentes, mas é um cotidiano dos escravizados e dos seus descendentes, é um cotidiano daqueles que também ocuparam ali e tal. A gente vê que depois do término do ciclo do café, muita gente abandonou Fumaça. A Fumaça chegou até 4.000 pessoas. Hoje ela tem aí em torno de 600, 700 pessoas no local. Então, um território que já foi mais ocupado do que ele é hoje. Agora, o importante é dizer o seguinte, a gente precisa defender uma sociedade pluriétnica, uma sociedade plurilingual, ou seja, que o direito que todos tenham a sua cultura e língua vivendo no mesmo território. Isso é importante. Quando a gente não defende isso, né, a gente se empobrece com a sociedade como um todo, empobrece do ponto de vista da sua democracia. E o projeto que o Brasil imperial queria legar, e depois o início do Brasil republicano, era um projeto homogêneo, um projeto de embranquecimento, era um projeto muito ruim, porque desconsiderava. Se a gente for ver as constituições, 1824, a primeira Constituição, antes dela ter sido imposta pelo imperador, o que estava se discutindo era se eram cidadãos os indígenas, se eram cidadãos os escravizados. E eram considerados não cidadãos, ou cidadãos de segunda classe. E mesmo assim, nem na Constituição entrou. Na primeira Constituição da República, também os povos indígenas não entraram. E havia uma perspectiva racista que colocava a perspectiva, eles são povos que estão se degenerando, como dizia, inclusive alguns cientistas do século XIX e os eugenistas do século XX, né? E que hoje ainda tem adeptos ainda no atual século XXI, que é um absurdo, e que colocava esse desprestígio e essa coisa, somos todos seres humanos, muito pelo contrário, todos devemos conviver, né? E ao não negar a nossa história, e ao reconstruir a história com todos, nós estamos incluindo. Então, essa questão da invisibilidade, voltando aqui só para terminar, você vê que a estatística mostrava no século XIX que havia um aumento dos caboclos, não só na região de Fumaça, mas em Resende como um todo. Mais de 1.400 pessoas, de novo, né, se declarando ou sendo reconhecidos como indígenas ou descendentes de indígenas. O silenciamento do século da historiografia, primeiro, porque o Visconde de Porto Seguro inaugura a história brasileira dizendo que índio era coisa do passado. Então há um silenciamento dos historiadores, gerações e gerações, que foram impactadas com essa perspectiva e que só foi revertida depois da intensa mobilização indígena na Constituinte de 88, recuperando direitos, e que mostrou que os índios estavam aí. E aí se descobriu que os índios também não só estavam nas aldeias, que restaram, mas também estavam nas cidades, porque não restou outros territórios para eles, né, e nas áreas rurais, territórios deles, porque eles foram desterritorializados. É como eu disse, exilados no seu próprio território,
mas estavam presentes. Então, hoje, na estatística de Resende, você vê pessoas que se declaram indígenas. Na nossa pesquisa lá em Fumaça, na medida que a gente foi avançando na valorização da cultura indígena, na valorização desse antepassado indígena, as pessoas foram se assumindo, as famílias foram rediscutindo a sua história, porque elas não se viam sensibilizadas, inclusive na escola. Como é que eu vou falar para o meu filho que ele é índio, é descendente de índio, e na escola dizem que não tem mais? Dizem que o último índio puro, essa coisa, esse inferno que ainda está dentro do site da Prefeitura de Resende, que diz que o último índio puro, não existe índio puro, como não existe pessoa pura, não existe nada disso. Todos nós somos feitos de processos, processos, inclusive, que misturaram vários povos indígenas, processos que misturaram povos europeus com povos indígenas, com povos africanos, etc. e tal. Então, esse negócio de puro é, para mim, na verdade, um equívoco histórico, um equívoco daquele momento, e que se justificar para dizer o seguinte: você casou com uma pessoa que era negra, ou casou com uma pessoa que era branca, então você não é só mais índio, seu filho não é mais índio. Ou seja, tirava a identidade da pessoa, forçava, o Estado forçava que a pessoa abrisse mão da sua identidade. Então, o Vitorino Santará talvez fosse aquele que mais preservasse a cultura, quando ele morreu na década de 60 do século XIX. Mas isso não quer dizer que não tinha. Em 1855 tinha uma lista que foi levantada, eu e o Chiquinho temos uma lista da PERJ, que mostra lá claramente, e a Maria Watley também tem isso no seu livro, que mostrava, tinha mais de 50 nomes indígenas e mais de uma centena, contando com os filhos. E aí no censo de 1872 mostra mais ainda, só em Fumaça. Mas no censo de 1872 mostra que em Resende tinha 1.400 de novo. Né? Então, o que vai fazer é um silenciamento progressivo da presença indígena, uma não verificação da sua identidade na escola, no entorno e tal, e as pessoas estão se sentindo invisibilizadas. Né? O Enio defendeu sua tese faz uns 2018 aí também, contribuindo para essa questão, falando, cadê o índio que vivia aqui, o Puri, a ocupação dos sertões de Campo Alegre, na Paraíba Nova, o processo de invisibilidade indígena, em que ele aborda também essa questão, ou seja, a presença indígena continua até hoje. A gente fez no curso, para finalizar, a gente fez o curso aí para os professores e a gente mostrou que no último censo de 2010, o último censo que a gente tem, a distribuição dos indígenas pelos bairros e pelas escolas. E a gente falava para os professores, olha, na sua escola aí, aqui naquele bairro, agora eu me esqueci o nome do bairro, é um bairro um pouco afastado do centro, mas é grande ali, é um bairro aí de Resende, você vai encontrar alunos que são descendentes de índios lá. Então, como é que você não vai falar da história dele ali? Né? Como é que ele não vai se sentir identificado? Vicentina, isso, naquela região. Em todas. Nós fizemos uma exposição que foi no ponto... É ponto zero? Não, como é que é o nome daquele... Galpão Zero? Como é que é o nome daquele galpão ali que fica no centro da cidade? Que onde tem Espaço Z. Isso, Espaço Z. A minha memória... Fizemos, e essa exposição a gente exigia que ela rodasse pelas escolas, principalmente pelas escolas de Fumaça. Isso foi feito em 2018. Por quê? Porque as pessoas têm que saber da sua história. E Vargem Grande, que também tinha uma grande ascendência indígena, que se desmembrou de Fumaça, onde passavam os índios araris lá pela Pedra Selada, né, que é outros grupos. Né? Bom, falei demais, desculpem. Que isso, imagina, Marcelo. Maravilhosa a sua fala. E aí a gente está cheio de comentários e perguntas aqui. E eu vou passar a palavra para a Ingrid, aí depois a gente vai para o Reginaldo, que também tem perguntas a fazer, tá bom? E em seguida eu passo para a Cássia, pode ser assim, gente? E aí a gente encerra, ok? Não sei se o Thiago também quer fazer alguma pergunta que ele fez aqui no comentário, tá? Aí a gente fica nessa sequência, Ingrid, Reginaldo, e talvez Thiago e Cássia para finalizar. Nossa, não sei nem por onde começar, estou tão impactada pela fala dos dois. Primeiro, eu queria muito agradecer vocês dois, né, por esse momento aqui com a gente, muito importante essa fala de vocês. E aí, eu tenho duas perguntas, talvez uma só, pela questão do tempo, mas uma questão que, né, desde que eu entrei para dar aula de História no curso técnico de turismo aí no campus Resende,
Isso é uma questão que tem me motivado muito, né? Que é pensar a questão da memória, né, dos povos originários e dos africanos na região, né? E o quanto ela é apagada pela prática turística, né? A questão indígena até muito fortemente é até difícil a gente fazer aula, né? Montar aula, estudar, porque os conhecimentos sobre isso não são tão didatizados. E aí realmente é um trabalho de estudo bem grande que a gente tem que fazer. E eu penso que a prática é uma região turística, né? Pelo ecoturismo ou pelo turismo histórico, focado na questão da cafeicultura, que é focado num turismo de memória, que é da memória da colonialidade, né? Esse turismo nas fazendas de café, em que você tem ali aquele fetiche do baronato, e como isso é complicado, né? E aí eu penso que experiências como a da Vila da Fumaça, que vocês trazem para a gente, e outras tantas de comunidades quilombolas, elas podem ou não ser uma possibilidade de pensar em um outro tipo de prática turística, que seja um turismo de memórias traumáticas, né? Enfim, da questão da colonização. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, a opinião de vocês sobre de que forma vocês pensam que o turismo pode ser uma contribuição positiva nesse processo de reconhecimento, de valorização social, de direito à memória dessas comunidades, ou também os problemas que podem haver nesse processo, né, da expansão da prática turística nessas regiões, enfim. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, porque eu acho que é muito importante essa experiência. Eu penso que a prática turística, através do turismo histórico, né, ele é um espaço muito importante de construção de uma memória coletiva, né, sobre o nosso passado. E a gente tem hoje um turismo que constrói uma memória coletiva no Vale do Paraíba, que é de naturalizar a violência da escravidão, desaparecer com a violência dos conflitos indígenas e da escravização dos indígenas, né? E de valorização de uma cultura do baronato, da cafeicultura, enfim, e que penso ser muito problemático, né? Enfim, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre a questão da prática turística. E se der tempo, só se der tempo, talvez falar um pouco, uma questão mais histórica mesmo, sobre a transição para a cafeicultura desses povos originários da região, né? O aldeamento ele acaba em 1825, como vocês falaram, e é exatamente aí nessa década que a gente começa essa expansão cafeicultura para o Vale do Paraíba. E aí não sei, enfim, o que vocês poderiam falar sobre essa questão de como ficou essa relação dos povos originários com esses primeiros cafezais, se eles chegaram a ser diretamente escravizados nessas fazendas, né? É isso. Fala, Francisco, ou falo eu? Deixa, eu preciso muito falar isso, tá? Você complementa do jeito que você achar melhor, tá? O Ingrid, eu agradeço tanto você falar essa explanação sua, muito bacana, porque isso já estava... eu estou na minha frente com um quadro do que eu devia falar. Lógico que meia hora não dá para a gente falar tudo que a gente deseja, e às vezes vocês também criam uma expectativa da gente falar coisas que a gente não vai abordar, mais ou menos assim. Então, assim, por ser um bate-papo, eu tentei simplificar um pouco as questões. Com relação ao turismo, fumaça, vamos pensar em fumaça. Tem outros lugares aí para a gente abordar isso, mas eu gosto de falar de fumaça, que é por onde eu luto. É a única maneira que eu vejo de salvar o meu povo. Até num dos comentários eu escrevi alguma coisa nesse sentido. É um absurdo o êxodo rural em fumaça. A gente nasce lá e não tem direito de viver lá. Não tem emprego, escola primária, que vai até o primeiro ciclo apenas, não tem emprego. Hoje em dia, as pessoas que roçavam pasto com foices já estão deslocados.
inventaram, né, graças a Deus, para a melhoria de muitos, a roçadeira à base de gasolina. Então, uma roçadeira dessa já faz o serviço de 10 homens, 10 roçadores de foice. Tem a questão do retireiro, aquele homem que retirava o leite da vaca. Todo curral tinha 3, 4, 10 retireiros. Hoje em dia, o que acontece? O dono dos animais compra ou contrata, não sei bem nem ao certo como é que funciona, máquina para sugar o leite da vaca. Então, já não precisa mais de retireiro de fumaça. Então, o que está acontecendo de fumaça, e é um absurdo, e esse é o meu medo, de que chega uma hora que a gente acaba, simplesmente acaba. Não tem emprego. Então, o turismo, do meu ver, é a coisa mais fácil de ser implantada de fumaça, que pode gerar renda para todos. Essa é a minha bandeira. E essa minha bandeira é por conta do êxodo rural. A gente nasce fumaça, não tem direito de viver lá. Tá? Agradeço muito essa pergunta. Vou simplificar nisso, tem mais coisas a dizer, mas eu tenho página no Facebook, sempre estou tratando essas questões. Quem tiver mais interesse, procura aí, página Revista Deodoros de Fumaça, ou Santuário de Nossa Senhora dos Aflitos. Eu sempre estou abordando esse tipo de questão, tá? Passo a palavra para o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Bom, rapidamente. Primeiro, deixa eu colocar uma coisa aqui, uma pequena divergência com o meu amigo Chico. Na verdade, o aldeamento não acaba em 1825, nem em 1835, ou seja, todos os aldeamentos são extintos oficialmente pelo governo do Estado em 1878. As terras do aldeamento de fumaça nunca tiveram solução. E os indígenas estavam lá. Em 1855 tem uma lista de quase uma centena de indígenas vivendo somente naquela região, fora o que estava fora dali. Como eu disse para vocês, em todos os distritos, inclusive na sede, até o final do século você tem a presença indígena. O processo de desterritorialização é que avançaram sobre as terras do aldeamento, com métodos que a gente vê até hoje. Bota gado, empurra, come a pequena cultura que tinha ali, expulsa, incendeia a cabana do cara e tal, mas os indígenas estavam lá, inclusive alguns constituindo famílias mistas, né? Como muitos descendentes de fumaça são de famílias mistas. Mas a questão do turismo, inclusive, Ingrid, a gente pode fornecer para vocês as 3 apostilas que a gente fez para a prefeitura. Na época, a gente fez, foi 3 professores, eu, o Enio e o Júlio, e a gente, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, junto com a Secretaria, inclusive envolveu a Secretaria de Turismo e envolveu a Secretaria de Educação. E no final do curso, a gente fez um passeio com os professores. Eu, infelizmente, não pude ir, porque peguei uma doença numa das cavernas de fumaça. Né, Chico? Você lembra disso, né? Que a gente estava visitando para reconhecer, fazer mapeamentos espeleológicos dela. E eu não pude ir, mas assim, os lugares de memória, Cachoeira da Fumaça é um lugar de memória, é um lugar sagrado para os povos indígenas, né? A própria aldeia de Fumaça, o local do aldeamento, o rio da aldeia, né? A Guarda Velha, que significa... Por que Guarda Velha? Porque ali foi colocado um posto em 1800, na década de 90 do século XVIII, porque os índios que vinham de Minas Gerais, né, que atacavam os índios da aldeia, né, os araris, os caxixenes, os moringuetes, né, e por conta foi colocada uma guarda ali, não só para evitar o descaminho de contrabando, mas também por conta disso. Então, são lugares de memória também indígena, porque são referências também em relação à questão indígena. A própria Pedra Selada, a Pedra Sonora, né, aquela maravilha, né, que tem lendas inventadas, lendas indígenas inventadas sobre ela, o Alto do Timburibá também tem isso. Então, são lugares que a gente pode, o Rio Paraíba, todos os rios, né, essa questão dos lugares ligados ao meio ambiente e também das coisas. Por exemplo, você tem uma série de grutas e cavernas que estão ligadas aí a abrigos também, né? Você tem a questão das plantas, por exemplo, a sapucaia que a gente plantou ali perto da prefeitura, no evento do meio ambiente, porque a sapucaia era uma árvore, o lonqué, era chamada lonqué, né, no dicionário Puri, por conta disso. Então, a gente pode trabalhar um turismo que leve em conta os escravizados, leve em conta a fazenda, para aquela fazenda tenha essa imponência. Quem é que botou o braço ali? Os indígenas, eles estavam invisibilizados, mas eles eram agregados da fazenda. Eles eram contratados para as derrubadas, eles viviam como poceiros, ou seja, inclusive no próprio território dele, eles que eram donos de uma parte da aldeia, virou ali depois agregado de uma parte de uma fazenda da onde era o território da aldeia, entendeu? Então, por isso é invisibilizada a história, porque a documentação é pequena. A gente mesmo que tentou recuperar, né, o livro de batismo, nós temos cerca de 620 batismos da região de Fumaça,
2 livros principais. Desses, a gente conseguiu 8 registros de nascimento indígena, porque falta muitos livros, faltam os livros de, por exemplo, 1788 até 1820, a gente não tem esse, que é onde foi provavelmente batizado mais indígena. Mas nós temos o censo de 1835, que está lá no arquivo de Resende, que a gente recuperou, que tem mais de 70, 80 nomes indígenas em 1835. Nós temos a relação mandada para o governo em 1855 dos indígenas. E depois nós temos os depoimentos, porque o que acontece? A partir de determinado momento, nem os padres falavam que aquele cara era indígena, ele era pardo. Aí você perdia a noção. Por isso que essa coisa das entrevistas nos reforçava essa ligação com o ancestral, com a ancestralidade, com os que estavam ali. Perfeito. Eu vou passar rapidamente a palavra para a Cássia, porque ela precisa receber a palestrante na próxima palestra. E aí depois a gente passa para o Reginaldo fazer a pergunta dele e os demais colegas, tá bom? Gente, eu peço licença mesmo para os colegas que levantaram a mãozinha primeiro, mas eu queria muito deixar uma palavrinha antes de sair, né? Na realidade, na outra palestra é uma convidada minha, então eu acho importante eu estar lá para recebê-la também. Mas assim, eu queria agradecer muito, muito ao Francisco, ao Marcelo. Eu queria dizer também, eu queria contar um pouquinho, né, como que foi esse encontro com o Francisco, porque foi algo muito especial. Eu ainda não encontrei com o Francisco presencialmente, né? E foi da seguinte maneira: envolve uma ex-aluna nossa do curso de Segurança do Trabalho, a Ana Carolina, ela já se formou, e foi numa visita ao município de Coatis, né? Eu tenho um projeto que se chama IFRJ em Orientação. Orientação é um esporte que é praticado com o uso de mapa e bússola, né? E aí eu tento trabalhar numa perspectiva mais crítica, de entender os territórios aonde está sendo, né, aonde vai se praticar esse esporte, aonde vai ser mapeado. Então, não é simplesmente um esporte, né? Eu quero trazer para os alunos também a questão dos processos que vocês trouxeram aí, né, que acontecem ali naquelas áreas, naquelas regiões, aonde eu pretendo mapear, onde eu pretendo oferecer as práticas, né, do nosso projeto de extensão aqui. E aí, lá em Coatis, existe um quilombo, e aí eu fui visitar esse quilombo para poder verificar, talvez oferecer o projeto, para ver se eles têm interesse. E aí, eu estive com a Ana Carolina, contei para ela do projeto, falei da proposta, e aí ela me trouxe o contato do Francisco, né? E eu falei com a Paula no mesmo dia, conversei muito com o Francisco, e o Francisco agora trouxe o Marcelo. E o que eu vou levar, além do tanto que eu fui impactada, tanto que eu fui afetada aqui com a fala dos dois, é que a gente viu como que a gente precisa, né, de vocês dois aqui no nosso campus, seja de maneira online, seja de maneira presencial, se for possível, futuramente. E eu também gostaria de me colocar à disposição, né, para poder, de alguma forma, colaborar com as ações de vocês. E, assim, eu fiquei pensando aqui ao longo, né, tanto conhecimento que tem, né, tem 2 livros aí, mais um monte de história que não está em livro. Então, assim, a gente não ia mesmo dar conta de esgotar hoje, mas eu acho que isso que está acontecendo aqui mostra para a gente como a gente precisa continuar, como a gente precisa continuar essas conversas, tá? Então, eu finalizo assim. Muito obrigada pelos colegas. Peço desculpas de novo por ter passado um pouquinho na frente de vocês, tá? E um grande abraço aí para todo mundo. Eu vou, mas vocês podem ficar, tá bom? Eu peço licença agora. Tá bom, a gente vai ficar só mais um pouquinho, porque às vezes as pessoas também se inscreveram na próxima palestra, né? Então, vamos ouvir as perguntas e encerrar, tá bom? Vamos lá. Reginaldo. Marcelo, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de ver se tem como você esclarecer. Você saberia o significado do nome Itaporani, que tem uma cachoeira até no parque, que aí leva o nome de Itaporani. Até onde eu sei, Ita é pedra. Aí Porani que eu não achei em lugar nenhum. Bom, eu posso pesquisar, assim, de imediato. Primeiro, essa é uma palavra da língua tupi, Itaporani. Itaporã, Itaporani, Itaporã. Teria que ver o contexto, que nos dicionários que eu tenho aqui. Aqui, assim, de pronto, eu não posso falar para você. Porque, às vezes, pode ser Ita, mas, às vezes, pode ser Itaporani e outra coisa. I de água, em vez de Ita de pedra, entendeu? Então, tem que ver o contexto. Entendi. Assim, não dá para, infelizmente, eu não posso responder para você assim de pronto. Eu posso pesquisar. Eu botei aí meu e-mail à disposição aí de vocês no
chat. Aí, se você quiser, escreve para mim. E aí eu pesquiso aqui o que eu encontrar, eu te mando. Escrevo sim e te mando, então. Muito bem. É só Agora, essa dúvida. acho que Francine ainda está aqui ou precisou sair? Não sei. Francine? Não? Então, por favor, Tiago tinha feito uma pergunta lá no início. Se quiser abrir o microfone, Tiago. Oi, Paula. Foi pelo chat que eu fiz, o Francisco tinha até me respondido já. Sobre o parque que tem lá, que ele é gerido pelo município, né? É um parque natural, enfim. Só que eu ouvi falar muito pouco. E aí, pelo que ele me respondeu, não tem, assim, uma atuação, né? Em tudo isso que eles trouxeram. Ele já me respondeu. Se ele puder falar mais alguma coisa, eu ficaria grato, porque eu fiquei interessado no parque que tem lá. Não conheço a região até hoje, apesar de estar em Resende há 5 anos. E o Marcelo também, valeu por tudo que você trouxe aí sobre os povos, né, nativos da região, da Fumaça também. Não fazia ideia, cara. Então foi bem rico para mim. E aí, sobre o parque, voltando em Resende, eu quero conhecer, sim. Era isso. Posso responder? Deve. Olha só, gente, não é fazer propaganda, tá? Mas o livro do Marcelo é muito bom, tá? Quem puder adquirir, porque vai aprofundar mais essa temática, né? O Marcelo é, de longe, o cara que melhor escreve sobre isso. A pesquisa dele é maravilhosa, ele sabe disso que eu tenho que falar. Tiago, não se sinta envergonhado. A vergonha é nossa. Você está falando que chegou 5 anos em Resende. Tem residência de nascença que nunca foi em Fumaça. Tem muitas pessoas aqui em Resende, na cidade, eu moro em Resende, na cidade, né? Tem muitas pessoas que moram aqui na cidade que nem sabem que Fumaça é distrito de Resende. Olha como é que é o descaso. Então, quando eu falo de descaso com Fumaça, gente, é coisa histórica. Não é coisa de agora e desse governo, não. Esse governo também. Mas é coisa muito mais antiga, de não olharem, de não ter esse olhar para a Fumaça, de levar o turismo, ou de, ao menos, inserir Fumaça nas coisas da cidade, na coisa urbana, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, acontecem momentos culturais e históricos aqui em Resende. Olha que engraçado. E aconteceu nesse último mês. Todo mundo sabe que eu mexo com história e com cultura. Não sou convidado. Não é só eu, né? Eu falo eu porque eu sou uma das referências de Fumaça desses estudos. Tanto é que nós estamos aqui na live, estamos fazendo uma live maravilhosa, que eu agradeço demais, mas é porque alguém viu o meu trabalho, alguém vê o meu trabalho. O Marcelo, lá do Rio de Janeiro, vê meu trabalho, a Secretaria de Cultura não vê meu trabalho. A TV Rio Sul me dá, já fiz acho que umas 5 ou 6, nem sei quantas entrevistas com eles, que passam em programas bacanas, me dão abertura, né? Me dão espaço. A Casa da Cultura não me dá, não me recebe muitas das vezes que eu vou lá. Então, existe uma coisa de Fumaça, não. E eu sou chato. Eu não vim a esse mundo para agradar os outros, eu vim para mostrar que Fumaça existe. Esse era o tema da minha live. Fumaça existe e resiste. Nós somos resistentes, a gente quer continuar sendo nós. Obrigado. Só uma palhinha, Tiago. É importante entender o seguinte: o Parque Natural de Fumaça, que é onde tem a cachoeira, na verdade, de parque tem muito pouca coisa, é muito maltratado, não tem sinalização, a estrada é difícil acesso, a cachoeira é a maior cachoeira do estado do Rio de Janeiro. A estrada é horrível. Entendeu? Ela é bonita, linda, mas simplesmente não. Você tem, por exemplo, lá no Jacuba também, uma praia lá com cachoeira, pouca gente conhece, ou seja, o turismo é maltratado nessa região do distrito de Fumaça e perto ali, e a Cachoeira de Fumaça, que é um patrimônio, né? Que, inclusive... A edição está muito bem mais desenhada. Está aberto. A Cachoeira de Fumaça, que, inclusive, é um patrimônio ecológico, natural, paisagístico do estado do Rio de Janeiro, ela, inclusive, teve ameaçada, como está hoje ameaçada, uma outra parte das corredeiras do Rio Preto e também corredeiras do Rio Itabapoã por 2 pequenas hidrelétricas. A de Fumaça só existe porque os moradores de Fumaça, na década de 70, 80, né, se mobilizaram para impedir de formar mais uma hidrelétrica lá.
porque as hidrelétricas alteram o regime dos rios, elas alteram a vazão, elas diminuem a quantidade de água que a população tem para acesso, destroem geralmente sistemas ecológicos ali. Então, o Parque hoje Natural de Fumaça, ele é resultado de uma luta dos moradores, principalmente de Fumaça, né, em relação a isso, que é uma luta que hoje também o pessoal lá de Rio das Flores, né, de Belmiro Braga, está tendo com uma outra parte do Rio Preto, porque querem destruir um local de oxigenação dos rios, que é as cachoeiras lá, as corredeiras e tal, e o pessoal de Itabapoana também, né? Então, defender o patrimônio é fundamental, criar novos parques também é fundamental. E é uma forma de turismo. O turismo, quando bem feito, sustentável, porque tem um turismo predatório, que a gente tem que ter medo dele, que é um turismo que expulsa as pessoas, né? Esse a gente não quer, mas a gente quer um turismo sustentável, que leve em conta todas as pessoas que moram ali, que essas pessoas possam ensinar as coisas que sabem, fazer uma cestaria, mostrar como você pode né, fazer uma horta farmacêutica, os conhecimentos do local e as riquezas e as belezas do local. Esse turismo a gente quer. Isso aí. Francisco, você levantou a mão de propósito ou foi sem querer? Como... Não, foi por querer, sim. Tá. É porque, assim, Paula, fica muita coisa de fora, né? Sabe o que a gente tem que fazer? Vou dar uma sugestão, tá? Marcar um dia para a gente ficar o dia inteiro junto, conversando. Sim! Não meia hora, né, Marcelo? A gente tem muita riqueza para a gente compartilhar, né? Não, com certeza. As fotos eu não mandei nem metade. Eu queria mandar pelo menos umas 12, mas não mandei. Podem ter certeza que vocês serão, assim, contactados várias vezes aqui na frente pelo nosso campus. Assim. Eu adoro. Eu gosto muito de fazer esse trabalho. Com certeza. Mas eu queria, assim, deixar como uma mensagem também para todos aí, porque eu sei que são vários alunos de turismo. Não adianta a gente levar um turismo da fumaça, o Marcelo falou perfeito, que destrua os nossos saberes, que destrua a natureza, que não haja interação com o povo, sabe? Não adianta, não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa bacana para todo mundo, bacana para o visitante, bacana para quem mora, porque são pessoas muito simples. Então, assim, esse respeito de quem vai, de quem está visitando com essas pessoas muito simples, tem que ser, sabe, verdadeiro, tem que ser real, tem que ser consciente de que aquelas pessoas... Porque tem um preconceito também, por serem da roça, por serem do campo, não estudaram, é ignorante. Gente, essas pessoas têm muito conhecimento, o Marcelo sabe disso, muito conhecimento. Então, é diferente só é um conhecimento diferente. Não sabem pronunciar corretamente as palavras, não sabem escrever, mas o conhecimento delas está na mente, está na história de ancestralidade, está no meio que resolveram para viver, né? O jeito que vivem a vidinha deles e resolvem os problemas deles, eu acho que são muito inteligentes. Então, assim, como última mensagem, eu queria deixar isso, sabe, muito, muito claro, é que quando vocês forem turistas, quando levarem turistas para conhecer fumaça, não deixe de conhecer o povo. É o povo. É isso. Francisco, perfeito. Meninas, queria muito agradecer vocês, em nome de todos nós que estamos aqui. Nós aprendemos demais, demais, e é um aprendizado que não se encerra aqui, que tem desdobramentos para as nossas vidas, e espero muito, como a Ingrid falou, ter outras oportunidades de ter vocês conosco, né? Nós precisamos muito de vocês, viu? Muito obrigada por tudo. E até a próxima. Eu agradeço. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada.